Por uma grande coincidência... Oi? Vai ter salinha? Boa pergunta. Vai. Até 8 anos. Então as crianças até 8 anos podem ir para a salinha. Irmãos, esse fim de semana é uma coincidência engraçada, porque o Stanley viajou, o Joás também está de viagem, pode ser que ele chegou, mas talvez não pôde vir à igreja, já havia me falado. Então ele falou assim: Rodrigo, eu vou mandar o Dr. Carlinho lá para pregar, porque o Dr. Carlinho é um excelente pregador, né? Aí eu vou... Não? Irmão, o Dr. Carlinho está visitando a gente aqui hoje. E eu achei que ele vinha para pregar. Não foi, não? Presbítero da igreja presbiteriana. Um homem que é até difícil eu ter que pregar com o Dr. Carlinho aqui, né? Porque... Mas, irmãos, eu vi desde o começo, graças a Deus, a obra de Cristo não depende de nós, da nossa carne, né? Porque um violão, 2 vozes, e a gente tem um louvor abençoado, cheio da presença de Deus, né? Irmãos, isso não é coisa da carne, isso é coisa do Espírito, né? A obra de Deus, eu achei tão interessante essa semana, quando o Stanley disse que aquelas 2 crianças que nós estamos fazendo tratamento dela lá na Índia, a Dolati e o Raju, a igreja decidiu adotar aquelas crianças, né, para fazer o tratamento. Muitos talvez não sabem, a Dolati tem um problema na perna, o pé dela é do tamanho desse retorno, né, e o Stanley é a 2ª vez que ele volta na Índia e ela está do mesmo jeito, ninguém fez nada, ninguém tratou. Então a igreja foi e falou assim: vamos assumir. Os irmãos sabem, né, que foi assim. O Raju do mesmo jeito, né, perdeu uma visão, quase cego, 10% só da outra visão. A igreja, vamos fazer o tratamento. Fizemos aqui aquela oferta aquele dia e assim, impressionante. Eu falo porque eu conheço outras igrejas, né? A arrecadação da oferta aquele dia, o Stanley já divulgou, mas a arrecadação da oferta foi 8.000 e poucos reais, né? Para a glória de Deus. Então, mostra assim como o coração da igreja entrou ali. Mas, irmãos, não é isso que cura eles, não é isso que faz a obra, como aconteceu aqui hoje. Quando a igreja dá um passo, o Senhor vai lá e abre o mar. É assim que ele faz. Por quê? Porque o Stanley testemunhou aqui que quando levou, já na semana passada, levou as 2 crianças lá para Varanasi, que é a capital, o hospital universitário se interessou pelo caso da Dolati e falou assim: não, nós vamos cuidar dela e todos os custos serão bancados pela própria universidade. Ou seja, então nós não vamos ter que gastar aquela oferta com ela, nós vamos pagar só as despesas de viagem. Mas se a igreja não tivesse dado esse passo, a universidade não ia lá em Bodh Gaya, atrás daquela menina, para falar assim: vamos para lá para você curar o seu pé, né? Então, quando o povo estava diante do Mar Vermelho, e Moisés olhava para o povo, olhava para o mar, olhava para o povo, olhava para o mar, e dizia assim: o que eu faço? Deus mandou a gente aqui, o que eu vou fazer? Aí Moisés se vira para Deus e fala assim: Senhor, o que eu vou fazer agora? O exército está vindo, nós estamos entre o mar e o exército. Aí o Senhor disse assim para Moisés: diga ao povo que marchem. Diga ao povo que marchem. Quando o povo começou a marchar em direção ao mar, o mar se abriu. Irmãos, a obra é de Deus. A obra é de Deus. A glória também é de Deus. E a palavra diz em Isaías que o Senhor não divide a sua glória. A minha glória a outrem não darei. A glória é toda de Deus. É Deus quem vai fazer a obra. Agora, nós somos instrumentos de Deus. E Deus só vai realizar a obra se a igreja avalizar. A igreja precisa avalizar.
A igreja vai lá e fala assim: nós vamos envolver com essa obra. Deus vai e faz o que tem que fazer, né? Eu estava aqui um pouco ansioso, né? A Aline chegou, eu vou te ajudar com o teclado, mas talvez só teclado fica mais difícil, né? Mas eu senti a presença de Deus como um mel derramado aqui no nosso meio, né? Não depende de mim, mas a gente dá um passo e o Senhor vai e faz. Irmãos, eu quero continuar compartilhando com vocês a visão que nós temos, né? Que é a visão de vida no Espírito, que é a visão que o Senhor deu aqui para este lugar. E eu vou continuar compartilhando. O Stanley me pediu que, Rodrigo, prega lá, fica à vontade, continue ensinando a igreja, né, na palavra, a visão de vida no Espírito. E esses dias alguém me perguntou, né, mas para quê? Para quê? Para que conhecer talvez uma visão que está ali dentro da palavra? Irmãos, nós estamos caminhando para tempos difíceis. Se você olhar, talvez como era a sua vida no ano passado, você vai ver quanta coisa aconteceu esse ano que se passou. E tudo anda acontecendo cada vez mais numa velocidade mais rápida. E vai ser assim. Irmãos, antigamente, né? Uma mãe passava aí 10 anos, né, criando os filhos, naquela mesma situação, naquele mesmo contexto, né? O homem passava ali 20 anos trabalhando no mesmo emprego, da mesma forma, antigamente, mas ultimamente já o mundo tem se tornado muito dinâmico. Tudo tem mudado com muita velocidade. Você é rápido para tudo hoje. Se você olhar a 15 anos atrás, eu vou dizer nem 15, 10 anos atrás, que a internet, né, tão conhecida, se tornou popular, porque a internet existe desde acho que há uns 25 anos atrás, mas há uns 10 anos a internet se tornou popular, né? Antes da internet a comunicação era muito diferente de hoje, né? Hoje monta-se um grupo ali no WhatsApp, né? E todo mundo fica sabendo de tudo que está acontecendo, e tudo é administrado de uma maneira mais fácil, tudo é feito com muita velocidade. Hoje você precisa pagar uma conta, você pega seu celular, aponta lá para o código de barras do negócio, quando vem o código de barras, quando não vem por e-mail, você aponta para a tela do computador, seu celular lê aquela conta, já paga ela, debita da sua conta, entrega o dinheiro lá para o seu fornecedor. É tudo muito rápido. É tudo extremamente rápido. Eu trabalho com tecnologia, com software. Eu sei o que o software faz numa empresa, né? Muitas vezes nós instalamos um software numa empresa e a tendência é que o número de funcionários talvez se reduzam. Mas eu não posso dizer isso, né? Porque eu vou ter que treinar um monte de gente. Então eu falo assim, vocês vão ter mais energia para produzir mais. Não vai abrir mão de funcionário, mas uma empresa consegue administrar tudo muito mais rápido, com a ajuda do computador, do software. Irmãos, o mundo é assim. Eu acho que uma das coisas, eu ainda não enxerguei, mas algo, para mim, algo que mudou completamente foi o celular. O telefone é muito bom, mas o celular, irmão, você faz um monte de coisa ao mesmo tempo por causa do celular. Porque você consegue estar na rua e atender um cliente, enquanto seu celular toca, você resolve um problema, agenda outro e marca outro, e o seu carro dá problema, você liga e você chama o socorro. Então, tudo é resolvido de uma maneira muito rápida. Agora, irmãos, se você olha, a impressão que nós temos é que o mundo, vamos olhar na era pós-cristã, né? A impressão que dá é que o mundo ficou parado do ano 0 até talvez 1880, por aí, 1900, aí, no início, né, deste século passado, começou a Revolução Industrial, que mudou muita coisa. Então, tudo mudou muito rápido. Agora, irmãos, nós como igreja, temos que estar atentos, porque o nosso Deus não muda. O nosso Deus não muda. O nosso Deus é o mesmo desde a eternidade.
Quando se fala em eternidade, talvez você pense assim: eternidade é daqui para frente, não vai acabar. Mas eternidade, irmãos, para Deus é daqui para trás também. Deus existe desde antes. Eu não sei. Eu posso dizer que o mesmo tamanho que é para frente é para trás. Porque Deus é eterno, Ele está na eternidade. Então, a primeira coisa, o tempo é uma coisa sobre a qual nós vivemos. Você não pode sair desse tempo. Existe para você horas, minutos, segundos, dias, semanas. Mas Deus não. Deus não está no nosso tempo. É difícil. Mas talvez os nossos costumes, a nossa forma de agir, o pecado que está contaminando a nossa carne, que está amarrado na nossa carne, faz com que nós nos relacionemos com Deus, pensando que Deus é um homem como nós. Mas Deus não é um homem. Deus é Deus. Deus é um Pai. É o que eu mais tenho pensado ultimamente. Deus é seu Pai. Deus não é um homem como você, Zildomar. Deus não é um pai como você. Você ama seus filhos. Deus ama muito mais. Deus é um pai. E Deus é um pai perfeito. E nós temos que ter cuidado, irmãos, para que nós não venhamos a nos relacionar com o nosso Deus pensando que Ele é um homem como nós. Nós precisamos nos relacionar com o nosso Deus, conhecendo Ele através da palavra. Através da palavra. Você precisa se aprofundar no seu conhecimento de Deus. Aí eu volto lá naquela pergunta, né? Mas para quê? Para que conhecer uma visão de vida no Espírito? Por que conhecer? Irmãos, eu preciso conhecer a Deus profundamente. Você precisa se aprofundar em Deus. Sabe por quê? Talvez não tão como antes, mas nos dias de hoje é mais difícil ser fiel a Deus. É mais difícil seguir a Deus. E tem que existir profundidade no seu conhecimento de Deus. É algo que você tem que investir. Sabe por quê? Porque você pode se desviar. A palavra de Deus afirma expressamente que nos últimos dias seria difícil manter a sua fé. A palavra de Deus diz isso. Então, se a palavra de Deus diz que seria difícil, eu vou achar que é fácil? Não. Eu vou entender que eu não vou ter lutas para manter a minha fé? Paulo, até no final da sua vida, dizia assim: combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei minha fé. Consegui guardar. Eu protegi a minha fé. A responsabilidade de proteger a fé é sua, não é de Deus. Eu me desviei porque Deus não olhou para mim no meu momento de dificuldade. Espera aí, irmão. A responsabilidade de guardar a fé não é de Deus, é sua. A fé Deus te deu para você cuidar. A fé é um dom. A palavra de Deus diz assim lá em Efésios 2:8, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é um presente de Deus. Quando no seu coração você aceitou Jesus, Deus colocou em você um presente, um dom, a sua fé. Ele te deu ela de presente. Você deu um passo, você estava sujo, seu espírito estava morto ou apagado, nós vamos falar disso agorinha. E você tomou um dia uma decisão, irmãos. Essa decisão não foi uma decisão no seu espírito. Foi uma oportunidade que Deus te deu. E você, embora preso à sua carne pecaminosa, teve um dia uma oportunidade de dizer assim: eu aceito Jesus. Quem aqui já levantou a mão na igreja? Algum dia. Quem aqui já levantou a mão dizendo assim: eu aceito? Quem já participou de um apelo aqui? A gente fala um apelo, né?
tem alguém aqui que deseja aceitar a Jesus? Levante a mão. Aí tem que mandar todo mundo abaixar a cabeça, né? Porque senão a pessoa fica com vergonha. Então aí manda todo mundo abaixar a cabeça. Aí, irmãos, fiquem em oração e vocês que levantou a mão, vêm aqui na frente. Né? Porque é difícil, talvez é constrangedor. Mas um dia você levantou a sua mão, aceitou Jesus. Essa decisão não foi uma decisão espiritual. Foi uma decisão na sua alma. A psique, que a palavra de Deus fala, que é os seus desejos, as suas emoções, a sua vontade. Você olhou aquilo e falou assim: é disso que eu preciso. É disso que eu preciso. Eu vou aceitar Jesus. Quando você levantou a sua mão e aceitou Jesus e confessou publicamente a Jesus como seu Salvador, naquele instante, o seu espírito que estava morto renasceu, foi regenerado, foi recriado, ou seja, criado novamente. E Deus colocou ali dentro de você uma medida de fé. Deus foi lá e, pum, é um dom, um presente. Em inglês, quando a Bíblia fala de dom, ela fala de gift, que é a mesma tradução para presente. Então Deus te deu uma fé. Agora, o que Deus espera de você, assim como a parábola dos talentos, lá quando Jesus fala que repartiu os talentos, deu uma quantidade para uma quantidade para outro, e depois voltou para ver o que cada um tinha feito com o seu talento. Um ficou com medo, foi e enterrou. O outro entregou do mesmo jeito. E o outro multiplicou aquele talento. Deus te deu a sua fé. Mas a edificação dela é sua responsabilidade. A Bíblia não fala que você tem que gerar em você a sua fé. Mas a Bíblia fala que você tem que edificar a sua fé. Você precisa edificar a sua fé. Irmãos, você precisa entrar em profundidade com Deus. Tem que sair algo profundo de você, irmãos. Eu sei que eu não sou perfeito, os irmãos conhecem a minha vida, né? Mas eu tenho buscado tentar entrar profundo em Deus. E às vezes a gente conversa com irmãos. Quando você conversa, nós não estamos aqui julgando, isso não é um julgamento. Mas quando você conversa com a pessoa, você sabe. Talvez ali, eu não vou dizer o nível espiritual, mas você sabe o nível de intimidade que aquela pessoa está tendo com Deus. O que sai da boca dela? O que sai da boca dessa pessoa? Né? O que ela tem falado? Eu fico feliz demais quando eu sento com alguns irmãos e o irmão vem falar algo profundo, fala de Deus, fala coisas profundas, né? Dá para você perceber que Deus tem dito algumas coisas para aquela pessoa. Quando lá em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 8, a palavra de Deus fala assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas nem penetrou em coração humano. Paulo está falando, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Mas o versículo seguinte diz assim: eu não sei o nome, se é um pronome, acho que é um pronome de adversidade, que mostra o quê? Mudança de ideia. Então peraí. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais penetrou em coração humano, mas Deus nolo revelou pelo Espírito. Então, irmãos, existem coisas a serem descobertas em Deus por você. Porque lá continua dizendo assim: as coisas de Deus não se podem discernir na carne. Deus concerne coisas espirituais com espirituais. Então, pelo Espírito, eu posso entrar nas profundezas de Deus.
E muitas coisas que tem ali nas profundezas de Deus guardadas serão reveladas para você. Muitas vezes não serão reveladas aqui no púlpito, com um pastor pregando. Ou talvez eu, sentando com o Fábio vai me falar algo profundo. Glória a Deus, eu aprendo. Agora, quando Deus revela algo pelo Espírito, no seu Espírito, é diferente. Quando a palavra entra pelo Espírito, é diferente. Então, existem coisas profundas em Deus para você. Profundas. Não é aquele negócio assim, né? Esse dia eu vi uma frase com a Tamires, achei engraçado. Eu cavo, tu cavas, ele cava. Não é espiritual, mas é profundo, né? Eu cavo, tu cava, ele cava, né? Não é espiritual, mas é profundo. Então, você não pode ser um crente que sua revelação é isso, não. Não é, mas isso não é espiritual. Não é espiritual, não, mas é profundo, né? Irmãos, Deus tem coisas grandes e ocultas para você. Talvez coisas que Deus não vai dizer para todos, mas Deus vai revelar para você. E quando uma revelação vem de Deus para o seu espírito, concernindo coisas espirituais com espirituais, irmãos, muda você por dentro. Muda você por dentro. Quando Pedro foi desafiado a descer do barco, e eu não estou pregando nada do que eu escrevi aqui, mas quando Pedro foi desafiado a descer do barco, Pedro só andou sobre as águas porque ele recebeu uma palavra de Jesus. E a Bíblia diz lá em Hebreus que a palavra é viva e eficaz. Penetra mais do que uma espada de 2 gumes, ao ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, e é poderosa para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Essa é a palavra. Essa é a palavra de Deus. Agora, Deus tem essa palavra para revelar em você. Irmão, se você conseguir uma cura para o seu caráter através do Espírito, ao invés de procurar um psicólogo, não tenho nada contra. Mas se Deus revelar no seu Espírito, é muito mais forte. Eu não tenho nada contra psicólogo, só casei com uma, né? A Tamires estuda psicologia, não estou dizendo aqui que você não pode ir num psicólogo, mas eu quero te mostrar uma diferença interessante. Quando Pedro desceu do barco, Pedro tirou o pé lá e foi colocar sobre as águas, ele andou sobre as águas por causa de uma palavra que Jesus deu para ele. Porque Pedro não era bobo, ele já tinha andado um pouquinho com Jesus, e ele sabia que ele precisava de uma palavra. Ele sabia que ele precisava de uma palavra. Porque quando Jesus liberava uma palavra, as leis naturais se sujeitavam às leis espirituais. Pedro entendeu isso. Pedro já viu Jesus curar. Sempre que a pessoa chegou a Jesus, ele precisava de uma palavra. Muitas curas. Pessoas chegaram perto de Jesus e gritavam. Uma mulher uma vez gritou andando atrás de Jesus: cura minha filha, cura minha filha. Até os discípulos falaram assim, Jesus não deu atenção. Aí os discípulos falaram assim: Senhor, despede essa mulher, já vem importunando, já tem tempo. Mas Jesus virou para ela, a palavra de Deus diz que ela chegou a ele e o adorou. Provavelmente ela beijou a mão dele. Eu estava olhando o original, o que seria esse sentido, né, para os judeus. E Jesus deu uma palavra: tua filha está curada. Resolveu o problema. Quando o Jairo chegou a Jesus também para curar a sua filha, se não me engano, nessa mesma ocasião, eles estavam indo a caminho. Aí Jesus falou para Jairo assim: não temas, teu filho vive. Jairo voltou, parece que depois de 8 horas,
Jairo chegou de volta na cidade dele, e Jairo fez as contas para saber. O filho dele tinha sido curado no instante em que Jesus liberou aquela palavra. Pedro havia entendido isso. Quando Pedro estava no barco e Jesus veio caminhando, né, por sobre as águas, que situação! Jesus alimenta ali uma multidão na multiplicação dos pães. Aí Jesus fala para os discípulos assim: pode ir vocês lá para Galileia. Aí os discípulos: meu Senhor. Jesus falou assim: eu preciso orar. Jesus, viu? Jesus, eu preciso orar. Mas naquela época não tinha assim o ônibus, né, que saía na hora marcada, e se eu perdesse esse eu podia pegar o outro, né? Ou o metrô que passa lá de 15 em 15 minutos, de 10 em 10. Jesus falou assim: mas vocês podem ir, mas nós temos um barco, o que vai acontecer? Jesus falou assim: não, eu vou orar. Jesus foi lá, subiu para um monte, a palavra de Deus diz que sozinho Jesus foi orar. Aí a palavra de Deus diz lá que na 4ª vigília da noite, traduzindo aí vai dar bem tarde, talvez de madrugada, Jesus resolveu ir se encontrar com os discípulos. Mas os discípulos já tinham saído de barco. Aí eu fico imaginando, irmãos, Jesus, que a palavra de Deus diz que era um homem como você, ele era filho de Deus, como Cristo, mas como Jesus, ele era Jesus, homem. Ele olhou para o mar, né? Agora eu vou encontrar com os discípulos, e foi. Eu acho que Jesus, ele pensou assim: ou o mar vai abrir ou eu vou andar, mas ele deu o primeiro passo. Ele deu o primeiro passo. Às vezes você fala: mas ele é Deus. Não, irmãos, eu posso dizer: mas ele também é homem. Ele também é homem. Ele teve que vencer a carne dele. Ele tinha uma carne que ele lutava contra ela, como você tem. Se não fosse assim, ele não precisaria ter feito jejum. Jesus começou seu ministério com jejum. 40 dias de jejum no deserto. Jesus tinha uma carne como você. E ele matou essa carne. E ele cuidava. Jesus falou assim: cuide para que você não caia em tentação. Na oração do Pai Nosso, Jesus falou assim: não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal. Jesus foi lá, andou sobre as águas e foi de encontro aos discípulos. Quando Pedro viu Jesus se aproximando, né? A Bíblia fala que foram os discípulos que gritaram: é um fantasma. Aí Jesus: não, sou eu. Aí Pedro, querendo dele, conhecendo que a partir do momento que Jesus liberasse uma palavra, as leis físicas se sujeitariam às leis espirituais, e pela fé ele poderia andar sobre as águas, Pedro foi e disse assim: se és tu, manda-me ir contigo. E a palavra de Deus diz que Jesus disse o quê? Vem. Irmãos, no instante em que Jesus disse vem ali, acabou. No momento em que Jesus liberou aquela palavra, acabou. Qualquer lei física, material, vai se sujeitar à lei da palavra de Deus. E isso é assim com a sua vida. Quando o Senhor te der uma palavra, irmãos, e você sabe como isso acontece, você sabe porque você sabe. Se você tem comunhão com o seu Deus, você ouve a voz dele. Quando Deus te dá uma palavra, irmãos, a única coisa que falta para essa palavra se cumprir é a sua fé. É a sua fé. Se você se guardar
em fé, essa palavra vai se cumprir. Agora, o que aconteceu com Pedro? Imediatamente, a palavra de Deus diz que imediatamente Pedro desceu do barco, tirou o pé, colocou sobre a água, e Pedro afundou? Não, Pedro não afundou. Pedro caminhou, como eu estou caminhando aqui, nesse chão. E ele caminhou em direção a Jesus. Aí a palavra de Deus diz lá, no Evangelho, que Pedro provavelmente tirou os olhos de Jesus. A Bíblia não fala isso, que Pedro deixou de olhar para Jesus, mas ele começou a reparar ao seu redor a força das ondas, a força do vento. É certo que ele começou a sentir medo. E medo é o contrário da fé, meu irmão. O medo é fé do avesso. É fé de trás para frente. Medo foi o primeiro sentimento que o homem sentiu quando caiu, lá no Jardim do Éden. Foi o primeiro sentimento que Adão teve, proveniente da sua carne, que já não estava mais limpa na condição original que foi criada por Deus. Adão foi e falou assim, Deus procurou por eles no jardim e não os encontrou, até que ouviram a voz de Deus. Aí Adão falou assim, Senhor, eu ouvi a sua voz, porém tive medo e me escondi. Adão não conhecia o medo até aquele dia. Então, irmãos, medo é fé ao contrário. A fé te dá ousadia. A fé te dá ousadia. A fé te dá certeza de você permanecer naquilo que Deus te falou. Quando Pedro deu um passo, começou a andar sobre as águas, mas ele começou a olhar para a força do vento, para as ondas. Eu não vou aqui aprofundar nesse contexto. São inúmeras pregações que já tem sobre isso. A força das ondas é o dia a dia, são as circunstâncias, as situações. Você sabe disso. Você tira o olho de Jesus, que te deu uma palavra, para olhar para tudo que está ao teu redor, a tendência é a sua fé desmoronar. Quando Pedro tirou os olhos de Jesus, ele começou a afundar. Agora eu queria que você refletisse comigo, enxergasse comigo a seguinte situação. Quando Jesus deu uma palavra para Pedro, em Hebreus, a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela penetra ao ponto de separar juntas e medulas, alma e espírito, poderosa para discernir os propósitos do coração. Quando Deus te dá uma palavra, essa palavra é revelada no seu espírito. O espírito que foi renascido, o espírito que foi recriado. Agora, quando você olha para uma situação, a informação que está entrando em você, ela vem através da sua carne. Ela vem através da sua carne, porque é com seus olhos, um dos 5 sentidos que Deus te deu. É com seus olhos que você passa a informação para a sua alma. É com seus olhos que você diz assim, essa situação é perigosa. Agora, é proveitoso esse sentido, a visão, é claro, te livra de muita coisa. Mas, irmãos, algo que entra para a sua alma através dos seus olhos, não pode substituir uma palavra que Deus te deu. Uma circunstância, por mais desfavorável que pareça, não pode substituir aquilo que Deus revelou no seu espírito. E foi isso que aconteceu com Pedro.
Pedro deixou de acreditar numa palavra que entrou no seu espírito e deu para sua alma confiança. Ele teve um instante de decisão. Por um momento, Pedro pensou assim: eu posso ir. A sua alma, a sua vontade, o seu desejo, a sua emoção foi controlada pela palavra de Deus. Mas quando Pedro começou a alimentar a sua alma por aquilo que ele via, ele começou a pensar, a raciocinar: mas que vento, que onda! Pedro começou a afundar. Eu não vou nem ressaltar aqui que Jesus deixou essa história para nós, para que nós aprendêssemos isso com ela. Você tem que andar e se mover sobre uma palavra que Deus te dá. Agora, eu queria voltar para aquilo que eu anotei. Eu não vou demorar muito hoje, irmãos. Eu tenho falado muito sobre vida no Espírito, né? Eu queria recordar com você algo que eu já falei aqui. Nós somos criados, a palavra de Deus lá em Gênesis 2, acho que versículo 7 e 8, diz que Deus formou o homem do pó, Deus fez ali o corpo, a matéria-prima do seu corpo, o pó, soprou em suas narinas o fôlego de vida que está relacionado ao Espírito. Eu posso te mostrar no original aqui. E o homem passou a ser alma vivente. Então o homem pecou, sua carne foi contaminada. Deus instituiu algumas coisas ali, né? Primeiro veio a morte sobre o homem. Deus disse assim: tu vieste do pó e ao pó voltarás. Entre ti e a serpente colocarei inimizade, de forma que tu lhe ferirás a cabeça. Falava de Jesus na cruz, a vitória de Jesus sobre a serpente. E esta lhe ferirás o calcanhar. Eu já compartilhei, fala da ligação que o inimigo tem com a sua carne. Irmãos, essa carne sua não vai mudar nunca, a não ser quando seu corpo for refeito. Essa carne aí não entra no céu, irmãos. Sabe por quê? Porque ela está contaminada pelo pecado. Essa carne sua não vai deixar de sentir desejo de adulterar, de mentir, de se dar bem numa situação, de sentir ciúme, de tudo mais. Se você ler Gálatas 5, lá você vai ver quais são as obras da sua carne: prostituição, impureza, avareza, um monte de coisa. Isso aí está na sua carne, não vai mudar. A não ser, por isso que você precisa ser, seu corpo precisa ser ressuscitado. Foi por isso que o Senhor instituiu assim. Agora, o que acontece? Por anos, a partir da queda do homem, a carnalidade, Deus fala que a carnalidade aumentou sobre a terra. Então, primeiro lá em Gênesis, né, veio a morte, tu retornarás ao pó. Depois, o homem se multiplicou, veio Noé, dilúvio, tudo foi destruído. A palavra de Deus diz que por causa da carnalidade do homem, na verdade o que o pecado fez foi corromper a sua carne. E eu diria que matar o seu espírito. Eu não posso dizer que matar assim, mas eu diria que a carne fez o seu espírito ser apagado. Eu não posso afirmar que o seu espírito deixou de existir, mas o seu espírito foi apagado. E a sua alma, por não poder se apoiar no espírito, ela correu para onde? Para aquilo que estava vivo, que foi a carne. Por isso que se tornou tão complicado o relacionamento de Deus com o homem no Velho Testamento. Por isso que quando Jesus veio, a palavra de Deus diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho na presença de Deus. Você estava separado de Deus. Era a maior complicação. Lá em Levítico 3, 10, se não me engano,
2 sacerdotes foram levar fogo estranho à presença de Deus, foram prestar o sacrifício lá no templo. Morreram os 2, Eliú e 2 sacerdotes. Você pode procurar lá em Levítico, tem. Chegar diante de Deus em pecado era um problema. O relacionamento de Deus com o homem, primeiro que você não poderia se relacionar com Deus. Você tinha que trazer sua oferta. Oi? Nadab e Abiú. Você tinha que trazer sua oferta, entregar para o sacerdote passava ali um tempo se purificando para conseguir entrar na presença de Deus e fazer a expiação dos seus pecados. Mas Jesus veio e mudou tudo, Ele é o sumo sacerdote. E você que estava separado, já não está mais. Agora, desde que você nasça de novo. Aí eu quero falar sobre isso, sobre o novo nascimento, não vou demorar. Mas é necessário que você nasça de novo. Quando Nicodemos foi visitar Jesus e Nicodemos conversou sobre isso, e Nicodemos era mestre da lei. E Jesus fala assim, mas você sendo mestre não entende essas coisas? Nicodemos vai e fala assim para Jesus, Senhor, mas como eu vou nascer de novo? Olha o pensamento. Pensava com a carne ainda. Senhor, como eu vou nascer de novo? Eu vou entrar de novo dentro do útero da minha mãe? Aí Jesus disse assim, não. Importa que você nasça da água e do Espírito. Vamos abrir lá no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais entre os judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Isso respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos. Irmãos, eu quero chamar a atenção aqui para uma coisa. Se alguém não nascer de novo, não é entrar no reino de Deus, é ver o reino de Deus. Aí você vai entender por que muitas vezes algumas pessoas chamam você de doido, de exagerado, de bitolado. Irmão, se ele não é crente, você não vai exigir que ele veja o reino de Deus. Ele não vai entender a sua forma de vida. Ele vai falar assim, mas ir na igreja todo domingo? Carnaval? Abrir mão do carnaval, você está louco? Ele vai te criticar sim, glória a Deus. Sabe por quê? Porque você não só vê o reino de Deus, mas você já nasceu de novo e faz parte do reino de Deus. Agora, quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Então você tem que ter paciência quando você for criticado. Porque se a pessoa não nasceu de novo, ela sequer vê o reino de Deus. Versículo 4 diz assim: Perguntou-lhe Nicodemos: por que pode um homem nascer sendo velho? Olha o questionamento. Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus disse: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus explica mais um pouquinho dizendo assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É esse o novo nascimento. Você precisa entender que quando você aceita Jesus, você nasceu de novo. Na carne? Não, no Espírito. Deus te deu a oportunidade de te dar um Espírito novo. Um Espírito forte. Sabe para quê? Para novamente atrair a sua alma para o Espírito. E a partir daí você vai poder
ter suas emoções controladas pelo Espírito, pela palavra, ter a sua vontade determinada pelo Espírito e pela palavra, e ter os seus desejos dominados pelo Espírito e pela palavra. O Senhor fez nascer de novo o seu Espírito para que a sua alma se atraísse por ela novamente. Efésios 2, de 1 a 6 diz assim, eu vou ler, não precisa de você abrir. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo. Você estava morto e Ele te deu vida. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da obediência. Essa era a sua situação. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Aí Paulo aos Efésios continua dizendo assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Quando Cristo ressuscitou, você voltou a viver no mundo espiritual. Ele vos deu vida juntamente com Cristo. Quando Cristo morreu e ressuscitou. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo. Esta é a nova condição do seu espírito. Em Cristo, irmãos, você se encontra assentado nos lugares celestiais. Eu poderia falar um tempo sobre isso aqui. Aí você diz assim, mas por que eu vivo um conflito tão grande, ou tão difícil, toda manhã é segunda-feira, acabou os feriados, né? Volta tudo de novo, aquela luta. Irmãos, o seu espírito está assentado nos lugares celestiais. Eu não posso te dizer outra coisa se a palavra me diz isso. Se você crê nessa palavra, irmãos, se você crê na Bíblia, o seu espírito está assentado nos lugares celestiais e isso não vai mudar. Talvez porque você não sente isso. Eu não sinto, é uma luta, tudo tão difícil, está tudo dando errado. Irmãos, Paulo passou por isso. Lá em Romanos 7, Paulo diz assim, eu já nem entendo meu próprio modo de agir, porque eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Aí Paulo segue dizendo assim, nesse caso, eu acho que Paulo parou e falou assim, nesse caso, não sou eu que faço o que eu detesto, mas o pecado que habita em mim. Aí Paulo foi mais profundo. Ele falou assim, porque eu sei que em mim, aí, irmãos, eu até arrepio. Porque Paulo fala assim, porque eu sei que em mim, aí ele quer dizer, em mim não, na minha carne, não habita bem nenhum. Paulo entendeu isso em Cristo. Paulo já estava nascido de novo. Aí Paulo diz assim, porque eu sei que em mim, em mim não, na minha carne, não habita bem nenhum. Aí Paulo segue dizendo assim, Romanos 8, 20, acho que é esse versículo. Ele segue dizendo assim, o querer bem está em mim, não o porém, o efetuá-lo. Aí Paulo fala assim, porque o bem que eu prefiro, eu não faço, mas o mal que eu não quero, está aí diante de mim toda hora. Aí ele segue dizendo assim, mas se eu não faço, mas se eu faço o que eu não quero, encontro a lei de que o pecado habita em mim, na minha carne. Aí ele continua dizendo assim, porque no tocante ao homem interior,
toda vez que a Bíblia falar sobre homem interior, está falando do seu espírito, seu novo nascimento. Você de verdade. Paulo fala assim, porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Glória a Deus. Mas vejo nos meus membros uma outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. Paulo fala da guerra. Ele nasceu de novo, deseja o bem, seu espírito está ali bombando, mas ainda tem uma guerra com a carne. Aí Paulo vai e fala assim, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará desse corpo que habita o pecado? Aí ele fala assim, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, que enquanto pela carne sou escravo do pecado, mas a minha mente é escrava de Deus. A sua alma estava ligada em Deus. As suas vontades, os seus desejos e as suas emoções pelo Espírito eram escravas da lei de Deus. Qual lei? Capítulo 8 de Romanos. Nenhuma condenação, seguindo. Esse é o final do capítulo 7. Capítulo 8 de Romanos, seguindo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida, em Cristo, a nova lei, determinada na nova aliança, te livrou da lei do pecado e da morte. Aí Paulo continua dizendo, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Foi Deus e condenou na carne o pecado. Sabe para quê? Versículo 4 de Romanos 8, para que se cumprisse em nós, a lei do pecado. Mas em todos não, em nós que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Eu que não sou mais carne, mas agora sou Espírito. Essa é a visão de vida no Espírito, irmãos. Você não é a sua carne, você é o seu Espírito. Agora, isso não isenta você do pecado, porque esse corpo é seu, essa carne é sua, e você tem o dever de dominá-la. Deus deu 1 milhão de fatores que te ajudam a controlar a sua carne. Irmãos, é tanta coisa trabalhando a seu favor. É tanta coisa trabalhando a seu favor. Lá no Velho Testamento, enquanto Davi dizia assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Em Hebreus diz que há uma miríade de anjos guardando você. Novo Testamento, nova aliança. Velho Testamento, toda aquela dificuldade de ter comunhão com Deus. Depois de Jesus, Ele mandou, não foi um anjo para perto de você, Ele mandou a terceira pessoa da Trindade para morar dentro de você. A terceira pessoa da Trindade, o Espírito, mora dentro de você. E eu não vou dizer mais coisas, mas louvor, comunhão, adoração, meditação na palavra, oração em línguas. Irmãos, é tanta coisa a seu favor para te ajudar. 1 Pedro 1, versículo 3 e 4 diz assim: bendito seja Deus nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, gerou novamente, Ele te gerou novamente, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros.
O seu espírito foi criado em perfeição. Jesus já dizia lá em Mateus, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Você peca e você não consegue porque você se apoia na sua carne. É difícil, porque você talvez está apoiando na sua carne, mas você não vai viver como carne, você vai viver como espírito. E saber que você está em santidade, assentado nos lugares celestiais, em Cristo. Efésios 4, 22 e 24, eu vou te mostrar do que seu espírito foi regenerado, foi feito. Efésios 4, 22 e 24 diz assim, no sentido de que, quanto ao trato ao passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe, segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no vosso espírito, e vos revistais do novo homem. Irmãos, atentos, criado segundo Deus. O seu novo homem, o seu espírito, foi criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. O seu espírito foi recriado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Aí você diz assim, mas por que está tão difícil? Sabe por que está difícil? Porque você não está vivendo no espírito, irmão. Você está vivendo na carne. No espírito, tudo que precisa já foi conquistado. Deus não tem mais uma grande obra para fazer no seu espírito. Ele já fez. Quando Jesus disse, está consumado, tudo que você precisa já foi conquistado. No reino do Espírito. A palavra de Deus diz logo a seguir, eu vou olhar aqui para você, 1 Pedro 1,23, diz assim, pois foste regenerados não de semente corruptível, mas incorruptível. Você foi regenerado não de uma semente que se corrompe, mas de uma semente que não se corrompe mais. Mediante a palavra de Deus. 2 Coríntios 4,16 diz assim, pois não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o meu homem exterior se corrompa, a minha carne se corrompa, ainda que a minha carne se corrompa, o meu espírito se renova em Deus dia após dia. Essa é a condição do seu espírito, essa é a sua condição, nascido de novo. Efésios 2, 4 a 6 diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos, nos deu vida juntamente com Cristo. Já li isso aqui. 1 João 3,9 diz assim, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. 1 João 3,9, você pode conferir depois. O que é nascido de Deus, o que permanece nele é a semente de Deus, irmãos. O seu espírito é blindado. 1 João 5,18, sabemos que todo que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, o próprio Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5,1, todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. 1 João 5,4 diz que, porque todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Todo que é nascido de Deus, vence o mundo. Tem um outro texto, irmãos, que diz que, acho que é Efésios, abre em Efésios capítulo 1, estou terminando, irmãos, agora é de verdade. Efésios capítulo 1, irmãos, diz isso aí na sua palavra, e na minha também. Versículo 3 diz assim,
Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmãos, Deus nos tem abençoado. Esse termo "tem abençoado", se você for ler essa Bíblia no inglês, que está um pouco mais próximo do original, usa um verbo has done, tem feito. É um tempo do verbal que é conhecido como passado contínuo. Não existe na nossa língua o passado contínuo. Existe o presente contínuo. Mas o passado contínuo representa uma obra que começou um tempo atrás e permanece. Algo que começou e permanece. Então, quando diz aqui, nos tem abençoado, começou com Jesus na cruz, a morte de Jesus e sua ressurreição, e permanece até hoje. E a palavra está dizendo ali que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Não falta nada para você. Não falta nada para você. Irmãos, tudo que Jesus poderia ter feito, Ele o fez. Com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tudo que você precisa está no seu espírito. Esse espírito que foi regenerado. Esse espírito que foi recriado. Esse espírito que nasceu de novo. Agora, o seu papel é viver no mundo do espírito. Caminhar como o espírito. Sentir segundo a sua carne, segundo a sua alma, contaminada pela sua carne. Não. Você vai sentir como o seu espírito sente. No seu espírito, toda sorte de bênção já foi conquistada. Andando essa semana aqui na cidade, eu passei na porta de uma empresa, não vou dizer porque depois você vai saber o lugar que é. Mas tem uma frase interessante. Lá está assim: seu corpo, sua maior obra-prima. Talvez eu vou falar que você vai saber onde é, mas não conta para ninguém não. Seu corpo, sua maior obra-prima. Irmãos, que pena. A sua maior obra-prima não é o seu corpo. A sua maior obra-prima é o seu espírito. O seu corpo era uma obra-prima, até que ele se corrompeu com o pecado, lá no Jardim do Éden. Mas para isso Deus resolveu o nosso problema, recriando o seu espírito. E o seu corpo também vai ser recriado, irmãos. No dia que nós todos ressuscitaremos. Porque para esse corpo aqui entrar no céu, irmãos, ele tem que passar pela mão do Criador de novo. Do jeito que está aqui não entra não. É verdade, né, Valmir? O seu espírito é a sua maior obra-prima. No seu espírito, tudo que você precisa já foi conquistado. O que você precisa, irmãos, é tirar a sua alma da obediência, da tutela da sua carne e levar a sua alma para o Espírito. Ah, irmãos, esse lugar existe, irmãos. Esse lugar existe, sabe por quê? Porque o seu Espírito tem prazer na lei de Deus. O seu Espírito tem prazer na presença de Deus. E eu tenho buscado isso para a minha vida. Irmãos, eu tenho encontrado prazer. Prazer. Muitas vezes, irmãos, é claro, quando eu ativo meu espírito com as práticas espirituais, fome gera fome. Eu sinto sede, fome de Deus. Eu sinto prazer de estar na presença de Deus. Tem uma turma de doido aí que está acordando 5 da manhã para a gente ir para o monte orar. Irmãos, nós temos recebido visitas da presença de Deus. Coisas grandiosas têm acontecido. Prazer na presença de Deus. Coisas sobrenaturais acontecem diante dos nossos olhos.
Nós tivemos lá, né, irmãos, um casal de pássaros falou conosco de uma forma maravilhosa. Um casal, sabe assim, um casal de pássaros passou voando. Lá na frente Deus mandou eles voltarem. Aí eles voltaram, Deus deu uma ordem, eles voltaram e sentaram assim em cima da gente, um casal de arara, a coisa mais linda. Mas Deus estava falando conosco através daquilo. Prazer. O seu espírito tem prazer, irmãos. Eu posso te dizer que não vai ser uma luta sempre, não. Buscar as coisas de Deus não vai ser uma luta toda vez, não. Uma vez ou outra, sim. Quando sua carne estiver muito forte, vai ser difícil. Mas no espírito, irmão, você pode ter prazer. Sabe por quê? Porque o teu espírito foi criado ali com a semente dele. Ele tem prazer na presença de Deus, ele tem prazer na vontade de Deus. Basta você pegar a sua alma, tirar ela desse reino carnal e levar ela para esse mundo espiritual na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos podem dizer assim, eu recebo essa palavra em nome de Jesus?